Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que passaram de ontem para hoje? Como que estão se sentindo? Me contem aqui. Quero muito saber, quero muito que vocês compartilhem aqui comigo, se já estiverem sentindo essa vontade aí no coração de compartilhar a lição de ontem, os sentimentos, as experiências que estão vivendo. É tão importante isso. Já falei para vocês que é a terceira vez que eu tô fazendo as lições. Nossa, gente, parece que o meu olho aqui, o meu terceiro olho, tá se abrindo cada vez mais, assim, para enxergar o que lá nas primeiras lições eu ainda não conseguia. Via tudo mais ou menos distorcido, assim. Quer dizer, mais ou menos não, bastante distorcido. E hoje conseguindo entender, lógico que não ainda perfeitamente, isso é um processo, mas é o nosso objetivo aqui. Hoje eu tô aqui com a minha persiana aberta, que o dia tá meio nublado, assim. Tem umas partes azuis, bastante nuvens, mas elas não tão pesadas, elas tão levinhas, sabe? O clima também melhorou, já não tá tão quente. Então tá tudo bem aqui, graças a Deus. Ontem consegui fazer as lições, entender melhor assim alguns pensamentos que estavam vindo na minha cabeça, com também o grupo que eu estou participando agora da vibração. Nossa, também 21 dias de vibração, e eu já tinha procurado livros, mais livros assim sobre vibração. Eu li o livro Frequência Vibracional umas 2 vezes e depois eu fui até pesquisar se tinha, né, algum outro livro que eu queria muito, mas é que esse livro Frequência Vibracional, ele é maravilhoso, não sei se vocês já leram. E também me fez entender muito do poder assim do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, principalmente o poder dos nossos sentimentos. E aí eu comprei um outro livro, só que aí ele é um pouquinho diferente, ele tem umas cartas, chama Cura Vibracional Prática. Mas eu queria alguma coisa que estivesse explicando mais, sabe? Mais técnica. E aí tá sendo perfeito, assim, esse treino, né, que agora eu tô fazendo de 21 dias nesse grupo, e acho que todo mundo que participa, que está ali conectado, gera uma energia muito grande de aprendizado, então tá sendo muito bom. E hoje não é por acaso que a gente vai voltar aqui a falar dos pensamentos. Ontem a gente fez, lembram, a gente fez a lição 10, que falava: os meus pensamentos não significam coisa alguma. Eu falo lembra, parece assim que, nossa, como que eu não lembro se foi ontem? Mas é que são tantas lições, por mais que sejam muito parecidas, como ele mesmo fala aqui, mas às vezes pode parecer que fique um pouco confuso. Então, para a gente recordar, lição 10, os meus pensamentos não significam coisa alguma. E hoje a gente vai para a lição 11, os meus pensamentos sem significado. Então, ontem a gente já treinou. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Agora ele simplesmente continua. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. E aí, à primeira vista, quando lê essa frase, pode parecer assim: como assim? Um mundo sem significado? Como eu posso achar que tudo que está aqui à minha volta não significa nada? A gente já estava fazendo esse treino, né? De olhar a cadeira, olhar o teclado, o monitor. É o que eu tô vendo aqui na minha frente, tá? Por isso que eu tô falando. A gente já estava fazendo esse treino de pegar as coisas em volta e não dar significado para as coisas. E agora ele tá falando, depois ele falou dos meus pensamentos, que não significavam nada. E agora os meus pensamentos estão me mostrando um mundo sem significado. Então vamos começar a ler para a gente entender ainda melhor o que ele quer dizer. Primeiro parágrafo. Essa é a primeira ideia que temos que está relacionada com uma fase principal do processo de correção. 2 pontos. A reversão do modo de pensar do mundo. Então, é como a gente quer ver o mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. Então, é assim, é aquela famosa lei de Newton, que hoje em dia a gente está estudando conhecimento, não sei se todos aqui
mas entendem que aquelas leis que Newton falava era isso, e que hoje a gente já tirou, eu pelo menos, estudando muito, já tirei essa ideia de que parece que o mundo determina o que percebes. Então, o que acontece lá fora é o que vai fazer com que eu tenha as minhas reações, tudo externo. Então, tem que acontecer alguma coisa lá fora para que eu entenda, para que eu perceba. Então, a gente vai fazer essa reversão do modo de pensar. Ele continua. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Então, ao contrário daquilo que estava sendo mostrado antes para a gente com a lei de Newton, veio o Albert Einstein também falando muita coisa diferente. Se vocês quiserem pesquisar, se já não pesquisaram, se já não entendem muito e quiserem entender tudo sobre isso, as leis da física, a gente estudou, né, pelo menos na minha época, estudei na escola, e aí tinha lá as leis de Newton, e a gente foi meio condicionado para acreditar sempre isso, mas agora começa a mudar, principalmente nesse estudo do autoconhecimento, nos dias de hoje, que a gente tem até mais acesso através do YouTube, das redes sociais, que acaba vindo pra gente, e a gente, até mesmo, gente, até pelos algoritmos, o algoritmo, ele mostra aquilo que você quer ver, que ele sabe que você quer ver. Então tá aparecendo cada vez mais na sua tela aquilo que você quer ver. Então, assim, e muitas vezes pode parecer até assim, né? Ah, foi o algoritmo que fez. Eu mesma, já por várias vezes, eu ficava pensando assim, ah, eu falei alguma coisa e por isso que tá aparecendo ali. Por isso que o algoritmo me trouxe aquilo, porque eu fiz uma busca ou eu conversei com alguém e ouviram aqui no telefone, mas muitas vezes eu não falava nada para ninguém, não escrevia em nenhum lugar e simplesmente aparecia um sinal do universo. Então, eu, cada vez mais, entendendo que eu crio, a partir do momento dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, aquilo aparece muito forte na minha frente. Mas, gente, se vocês ainda não estão nesse estado, tá tudo bem, sem pressa. Espero que um dia cheguem nesse estado maravilhoso, sem pressa, entendendo. A gente está na lição 11, né? E quem já estiver também, que bom, vai entender melhor. Se quiserem ler esse livro que eu falei, Frequência Vibracional, vai ajudar bastante a entender também essa questão de átomos, de energia, de ondas, tá? Então vamos continuar. Fica contente, de fato, por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nessa ideia a tua liberação está assegurada. Então, a gente pratica aqui, a gente simplesmente pratica a ideia. E assim nós estaremos liberados, mas com calma, com amor, com paz, com tranquilidade, sem desespero. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco difícil, que as pessoas elas estão em algumas situações que elas não conseguem achar uma saída e aquilo parece tão difícil. E tanto que a primeira vez que eu comecei a ler esse livro, porque eu queria sair de um problema muito grande que eu tava, que ficava me atormentando, e eu não conseguia saber o que eu tinha que fazer. E eu já conhecia esse livro através de um canal há alguns anos, mas eu nunca tinha tido interesse de ler. Eu assisti o canal, que falava de outras coisas também, mas eu não tinha vontade. Na verdade, não era vontade, na verdade, acho que era um chamado mesmo. Não tinha acontecido nada tão assim impactante que eu precisasse. A dor, né? A dor que geralmente tira a gente de ficar naquele estado difícil, né? A gente quer procurar uma saída. E o livro foi assim na minha vida. Então eu entendo perfeitamente quem está nesse momento e de repente aqui na lição 11 ainda não consegue ver isso, não consegue ver essa saída. Então eu só falo calma, né? Olha como eu estou agora na terceira vez que faço a lição, e também não é para achar, nossa, eu vou ter que fazer 3 anos de lições, eu vou ter que... Não é isso, na verdade eu tô fazendo porque eu me senti muito bem, e eu me senti que eu realmente, eu me identifiquei demais com o livro, e eu senti que quando eu não faço, eu me distancio, e aí coisas começam a acontecer, eu acabo sendo levada. Como ele fala aqui, parece que o mundo me leva.
E quando eu tô mais centrada, eu entendo que eu tô criando. Então é por isso que eu falo, eu já tô lendo mais tempo, algumas coisas eu ainda tô aprendendo e vai ser sempre assim. Mas o importante é a gente saber que isso vai acontecer devagar, mas é um caminho para a libertação, como ele fala aqui. Fica contente de fato por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nesta ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave para o perdão. Hoje eu consigo praticar muito esse perdão, coisa que antes eu não conseguia, coisa que antes eu achava muito que eu era vítima das circunstâncias. Eu ia lá para uma situação, eu ia para a situação, eu ficava achando que eu era vítima, quando na verdade hoje eu consigo entender que eu estou sempre criando e que dependendo do local que eu for, que eu entrar numa vibração X, vai ter uma consequência, lógico, porque eu vou estar naquela vibração. Então hoje eu me preservo mais, mas demorou bastante para todo esse conhecimento, né? Se é possível falar assim, porque a gente vai falar muito de conhecimento e de Espírito Santo, mas demorou para entender o que a sabedoria quer me dizer. Eu ficava muito nessa percepção, achando que eu estava percebendo o mundo dessa forma. Então vamos continuar aqui, que eu estou filosofando bastante hoje, mas tudo tem um porquê, eu sempre falo. Segundo parágrafo. Os períodos de prática da ideia para o dia de hoje devem ser empreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Então aqui ele vai falar como a gente tem que fazer. Começa com os olhos fechados e repete a ideia lentamente para ti mesmo. A ideia, meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Em seguida, abre os olhos e olha ao teu redor, para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar. Durante um minuto aproximado, que vai passar usando a ideia, meramente repete-a para ti mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço. Então, neste minuto a gente primeiro falou a ideia com os olhos fechados, abriu, foi passando ao redor, para perto, para longe, para cima e para baixo, e durante esse minuto repetindo essa ideia, sem pressa, devagar, olhando para as coisas e pensando. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Terceiro parágrafo. Para fazer estes exercícios com o máximo benefício, teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Porque não tem significado, né, gente? A gente não vai querer ficar entendendo o significado de cada coisa, então a gente pode passar mais rápido, porque aquilo tudo que está por perto, para longe, para cima, para baixo, não tem significado. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia, em particular, deve ser praticada da forma mais casual possível. Ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Então, o objetivo é não se apegar mesmo, a ideia é para uma paz, para uma libertação. Então, não se apegar em nada, como a gente já vem fazendo sempre aqui com os objetos, com o que está perto e com o que está longe. A ideia é que seja casual e que a gente consiga chegar nesse estado de libertação de preocupação que a gente quer. Então, ao concluir os exercícios, fecha os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo mais uma vez. Quarto parágrafo. Hoje, 3 períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo 5 períodos podem ser empreendidos. Mais do que isso, não é recomendado. Então, você pode, ele tá te sugerindo 3 períodos, mas se tiver tudo bem, que quiser fazer mais, pode fazer 5 períodos também, tá bom? Então, gente, é isso, né? Hoje foi aqui mais rapidinho, lição, mas espero que vocês me contem aqui pra gente conseguir interagir
entender como é que tá aí a evolução de cada um, conseguir compartilhar todas essas informações. Espero que estejam conseguindo aí fazer os exercícios como ele pede. Me contem se vocês estão conseguindo colocar o despertador, ou estão lembrando mesmo, ou está difícil porque tem muitas coisas para fazer. Assim, gente, Jesus vai super entender a disponibilidade de cada um. E é assim, a gente vai fazendo como a gente consegue, como a gente está disponível para fazer, sem pressa, sem cobrança, sem culpa. A ideia aqui é que se esteja na paz mesmo, porque se ficar uma cobrança muito grande, isso não vai ser legal, vai fazer com que você faça as coisas meio que por obrigação e não porque está sentindo que realmente aquilo está te libertando. Então faça aí com consciência, com paz, sem pressa, como ele falou, para que consiga chegar mais perto da vibração o maior tempo possível, do amor, da paz, da prosperidade, da saúde e tudo de bom aí que a gente merece e que está dentro da gente para que a gente possa ver fora. Gente, agora vocês vão ficar aqui com uma oração que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Senhor, eu reconheço que o mundo que vejo lá fora é apenas um espelho do que carrego aqui dentro. Perdoa-me pelas vezes em que projetei meus medos, minhas mágoas e minhas inseguranças no mundo. Hoje, eu escolho silenciar as ilusões. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Curtam o vídeo, né, o áudio, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal aqui, se ainda não são inscritos. E se sentirem aí que tem alguém que está precisando ver um mundo aí de forma diferente, ver um mundo de paz, primeiro a paz dentro da gente, para que ele consiga ver depois fora, aí vocês compartilhem o vídeo, tá bom? E fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.